o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém? Vale muito também a gente ver, você que está em casa, né? Quero falar agora com quem está em casa, vendo agora o grupo. É muito importante que você venha para cá, porque em casa a gente faz uma oração muito medíocre, muito pobrezinha, né? Nós não temos o hábito de em casa poder levantar, erguer os braços, bater palma, né? E fazer a oração acontecer. Então vem para cá, participar conosco no grupo e deixar que esta graça de Deus penetre teu coração, a tua vida e vá transformando todas as coisas. Assim, irmãos, é para cada um de nós. Nós precisamos, né, quando viemos aqui para o grupo, ter esta atitude, né, de se colocar mesmo desta forma, porque nesses exercícios que nós vamos fazendo, a graça de Deus vai penetrando e vai nos transformando, vai mudando, vai curando muita coisa que a gente tem, né, que está aí parado, estagnado, fazendo mal para a gente, começa a ser liberado, porque Amém. A graça de Deus começa a agir nesses exercícios. Amém. Amém. Quero que você abra o teu coração e pede para o Espírito Santo que Ele comece a curar agora todas as feridas que o vaso que é você, que sou eu, que é cada um de nós, acabou ficando com esses machucadinhos, esses riscos, aquela quebradinha na boca do vaso, aquelas coisas que foram fazendo com que a tua vida ficasse mais dolorida. Muita gente está sofrendo muito mais, e eu não estou falando aqui só das perdas de ter perdido às vezes alguém querido, ou da enfermidade que você possa ter passado, seja o Covid ou outra coisa que não pôde tratar. Eu estou falando da fraqueza interior mesmo, das feridas que acabaram acontecendo dentro de nós. E eu peço ao Senhor Jesus que envie seu Espírito agora, porque Ele pode ir aonde nós não podemos ir. Ele alcança o profundo da nossa alma. Pessoas que perderam sonhos, projetos que estavam apostando que viriam dias melhores, que você ia ter aquela casa que você sonhava, o emprego que você queria, ia conseguir endireitar a vida do teu filho, da tua filha, ia encontrar aquela pessoa amada para construir o seu lar. O Senhor nesse momento quer curar teu coração. Ele quer curar teu coração de toda agressividade que já passou dentro da sua vida. Ele quer curar teu coração de toda discussão que acabou acontecendo no meio da sua vida, da sua casa, de toda humilhação, de todo desdém que você teve que passar, de toda incompreensão. O Senhor também quer curar teu coração de todas as coisas que você não aceita, de toda dureza e rigidez da tua alma. E nós estamos num tempo onde que toda essa rigidez só aumentou a dor, só aumentou a dificuldade. Rigidez em casa, rigidez com você mesmo, descobrindo os seus limites, suas fraquezas e não aceitando em si mesmo as coisas que você estava experimentando. E nós pedimos agora o poder do Espírito Santo para curar você, para agir no teu coração, para fazer milagre de restauração interior, para conseguir te dar a graça de perdoar, de amar, de aceitar o diferente, de aceitar aquele que muitas vezes, ou aquela que muitas vezes você é obrigado a conviver e te machuca. Em nome de Jesus agora, que o poder do Altíssimo venha curar você profundamente e te dar agora um coração curado, um coração restaurado. O Senhor pode alcançar isso. Coisas que você não tinha controle e acabou se tornando a pessoa que tem que administrar esses conflitos. Nesse momento, Senhor Jesus, cura esses corações todos, os que estão aqui, os que nos acompanham pelas redes sociais e que passam por esse momento.
Oi, ela Maria, ela Oi, ela canta lá, Espírito Santo. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão, me ergues do chão. Nós temos que entender, como o Sidney mesmo falou aqui no começo, nós não somos os que estão sofrendo as maiores coisas. A história da humanidade, ela é toda sempre de lutas, de batalhas, de perseguições, de muralhas e de coisas que eles tiveram que vencer. E nós temos a história desses que enfrentaram um monte de coisas e venceram. Nós somos os da nossa época. A gente pensava que a nossa vida ia ser bem tranquila, né? Mas nós somos aqueles que são chamados nesta época, nesse século, nesse mundo, com as famílias que nós temos, com as dificuldades que nós temos do nosso mundo atual, a sermos aqueles que serão vencedores, que serão sal, que serão luz, que vencerão. Mas vencer significa enfrentar a batalha. Senão não é vencedor. Se tudo for fácil, você não será vencedor. Então nós temos que nos colocar, meus irmãos, nessa posição. Eu sou chamado, eu e você, somos chamados neste tempo a lutarmos no nome de Jesus. Amém. E vencermos. Então, dá uma olhadinha aí quem está perto de você e fala assim: você é chamado para vencer. Não é chamado para perder, é chamado para vencer nesta terra. É chamado para ser testemunho neste século e neste mundo. Você só vai conseguir isso se você estiver diante de Jesus e buscando o Senhor. É só assim que nós vamos conseguir. Não tem outra fórmula. Não tem aquele que vai nos tirar da situação. Está passando, sei lá que situação, é o Senhor que vai poder te tirar dela. Eu falei na semana, acho que foi retrasada, não tenho certeza, que eu contei sobre Gedeão. Não me lembro se foi na retrasada ou se foi na passada. E eu lembrei que ele foi para a guerra com um exército muito grande. E o Senhor falou: desse jeito, ninguém vai aceitar e acreditar que sou eu que estou dando a vitória. Os homens no final vão achar que eles é que são os vitoriosos. E aí ele falou: pergunta quem está com medo para ir embora. Foi um tanto embora. Depois ele disse: pergunta quem é casado de novo para ir lá cuidar da sua casa. Mandou embora. Aí ele olhou e falou: ainda é muita gente, precisamos diminuir mais gente. Até que ele foi diminuindo de 30 mil para 300. Dividiu em 3 grupos de 100. E à noite eles foram até o acampamento dos filisteus, gritando, tocando as trombetas. Os filisteus ficaram numa confusão, saíram e mataram-se uns aos outros, acabaram um contra o outro se matando, assustados. Você pode ter todas as coisas organizadas para uma batalha e perder a batalha. A vitória vem do Senhor. Preparam-se os cavalos para a grande batalha, mas é do Senhor quem vem a vitória. Em vão trabalham os trabalhadores, se o Senhor não edificar a casa. E aí, eu quero chamar a atenção. O mundo quer ensinar que a solução está na força de cada um de nós. E eu quero dizer, a solução e a vitória está no Senhor. Amém. E a hora foi muito clara. Primeiro, ir para a batalha. Ninguém vence se não for para a batalha. Se você não enfrentar e não olhar a muralha que você tem que saltar, o exército que você tem que enfrentar e dizer: eu vou em nome de Jesus, e se revestir da força de Deus, então você não tem como vencer. Estão ouvindo? Muita gente desanimada.
Se você está desanimado, ou se você tem alguém da sua casa que está desanimado, estende tua mão para o altar agora e entrega. Fala: Senhor, eu quero entregar esse desânimo dessa pessoa, esse desânimo seu. Eu quero entregar todas essas fraquezas, esse medo de enfrentar a batalha, esse medo de enfrentar esses tempos, esse medo de enfrentar o futuro, esse medo de enfrentar tudo isso. Lembrem-se de Abraão, já velho, saiu da sua terra e foi para onde ele não sabia onde era, mas se o Senhor mandou, ele foi. Então entrega agora para o Senhor e fala: Senhor, tira toda essa fraqueza que está me tomando, toda essa dificuldade, esse desânimo, essa falta de força, para você, para as pessoas que são da sua casa, para as pessoas que você ama, para as pessoas que você está agora neste momento lembrando. Fala para o Senhor: liberta agora, tira essa fraqueza, tira essa fragilidade, liberta agora. Vai falando para Jesus e colocando nesse altar. Coloca agora no altar. Tudo isso vai ser imolado com Jesus para o Pai. Tudo isso vai ser sacrificado agora no altar, e o fogo do Espírito Santo vai consumir tudo. Entrega todos esses medos, entrega toda essa vontade de fugir, entrega toda essa vontade de não começar de novo. Tem gente que está imaginando assim: agora eu não quero mais enfrentar nada, agora eu não vou mais construir nada, agora já passou o meu tempo. Vai entregando tudo isso, porque o Senhor quer dar a vitória para aqueles que forem para a guerra. Todo mundo aqui, talvez, nem todos, mas a grande maioria, ouviu já falar de José do Egito, a história dele, o irmão de vários outros irmãos, que tinha sonho, os irmãos eram invejosos dele, o pai tinha um carinho muito grande porque era o caçula, os irmãos foram se irritando, resolveram matá-lo. No final das contas, pela intercessão do mais velho de Benjamim, eles venderam ele, em vez de matar, e disseram para o pai que tinha morrido. O pai se encheu de tristeza. Ele acabou, uma vez vendido como escravo, vivendo como escravo. E eu fico imaginando a cabeça dele: puxa, meus irmãos me venderam, meus irmãos me largaram aqui num buraco para morrer, depois me venderam. Meus irmãos que eu acreditava tanto, me deixaram para morrer. Uma vez levado como escravo, ele foi sendo vendido, acabou no Egito. Lá no Egito, ele foi trabalhar, e na medida em que ele foi progredindo, a mulher do imperador quis sair com ele, quis dormir com ele, ele não topou. Ela inventou que ele tinha que tinha ido atrás dela, caluniou-o, a calúnia prosperou e ele foi preso e decretado a morte. Você acha que a vida dele era boa? Só luta em casa, sem ele fazer nada por causa da inveja dos irmãos, luta de ter vivido numa situação de escravidão, luta de quando ele começou a conseguir alguma coisa, acabou por ter sido correto, acabou piorando mais ainda, foi ficar preso. E lá na prisão, ele teve um sonho, interpretou o sonho de que um prisioneiro ia morrer e o outro não. E o prisioneiro disse para ele: se isso acontecer, eu vou trabalhar para tirar você daqui. Só que quando esse cara saiu de lá, o que aconteceu? Esqueceu. Já pensou? O cara se salvou por causa do sonho que ele interpretou, e ele esqueceu do cara. Passou mais tempo, o cara lembrou, porque o rei perguntou se tinha alguém. O rei começou a ficar perturbado de sonho. Aí ele lembrou que ele ficou de ajudar o cara. O cara podia estar até morto já. Amigão, né? É batalha tudo isso ou não?
Dá uma olhadinha, você vai ver que ninguém aqui passou por nada nem parecido. Você pode ter uma ou outra coisa parecida, mas tudo isso você não passou. E aí ele sai de lá e depois vai se tornar um cara muito importante, porque ele ajuda o rei a salvar o povo de não morrer de fome, dizendo que ia vir uma fome e que era para o rei guardar comida e vender bem caro. E com isso o Egito ficou bem rico. A vida é batalha. Depois, José abençoou sua família. Em troca, José deu perdão. Passaram-se anos e aquele povo abençoado virou escravo de novo. Por que eu estou contando isso? Porque a história da humanidade é feita de lutas, gente. E quem é de Jesus encontra o caminho. Mas não imagine que quem é de Jesus não tem luta. Tem muita gente que pensa que quem é de Jesus não tem luta. E aí quando vem dificuldades, e algumas das quais você não consegue ter a vitória de forma imediata, você abandona Jesus. Então você não entendeu o projeto de Deus. Você não compreendeu que a vida é assim. E você sabe quando é que vai ser só festa? Lá no céu. Aí vai ser só festa. Eu olho e fico impressionado. Moisés tenta salvar o povo xinga ele, ele vai para o deserto, porque os próprios amigos iam entregar ele para o faraó, por ele estar lutando do lado contra o faraó. E se não aparece Deus na sarça ardente, ele não voltava para salvar o povo não, porque ele já tinha sido expulso. As próprias pessoas que iam ser salvas por ele, não acreditaram nele. E depois que ele tirou todo mundo do Egito, que os perseguidores egípcios morreram no caminho, foram soterrados pelo Mar Vermelho, e antes de ser soterrado, na beira do mar, o que todos eles falavam? Que iam morrer, sempre desanimados. No deserto, volta e meia, desanimados. Então, nós aqui, gente, fomos escolhidos para viver um tempo onde Jesus já veio e já morreu por nós e ressuscitou, e tem chamado um povo para ser os animados e não os desanimados. Fala para as pessoas de longe aí, fala, você foi chamado para ser o animado e não o desanimado na fé. É os animados, os que acreditam, os que confiam, os que sabem que Deus está lá, os que veem que no meio da dor, Deus vai realizar projetos de vitória, que Deus vai realizar milagres, e que algumas vezes, em algumas perdas que tivermos, isso não abala o projeto poderoso de Deus. A palavra que o Senhor me deu, em Romanos capítulo 10, vai ilustrar bem isso. Versículo 9. E diz assim, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz, todo que nele crer não será confundido, pois não há distinção. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm um mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
E eu fiquei refletindo nessa passagem, que é uma passagem que a gente prega muito sobre ela, quando nós falamos de fé e conversão e de salvação do Senhor Jesus. E falei, por que você quer que eu fale para o povo sobre essa palavra, Jesus? Muita gente já passou pelo seminário de vida no Espírito, já viu pregações sobre essa palavra, outros não passaram, mas essa é uma palavra tão tradicional. Por que o Senhor quer que eu fale? E aí o Senhor me mostrou 2 caminhos que eu queria deixar claro para vocês. Primeiro é crer no coração e proclamar com os lábios. Eu estou vendo um povo que tem vergonha do Senhor. E nós não podemos ter vergonha do Senhor. Nós temos que proclamar o Senhor no meio dessas coisas todas. Muitas vezes a gente vem aqui na igreja, e aqui na igreja a gente se enche de convicção para falar, eu sou de Jesus. Quem está vindo aqui é ousado, corajoso, claro. Nós devemos e faremos e continuaremos mantendo todos os cuidados para dar segurança. E queremos que todos estejam seguros. Mas os que podem vir e manterem seguranças estão ainda sendo ousados de virem. As pessoas hoje se acomodaram. Só que a pior comodidade não é só não vir, a pior comodidade é deixar de falar do Senhor. E no meio do nosso mundo, da onde você está inserido, é aonde mais a gente já não fala mais do Senhor. E o Senhor está dizendo, primeiro creia no teu coração, não fale só da boca para fora. Mas não deixa de falar do Senhor, porque você não sabe quando vai ser a última vez que você vai falar com alguém. Porque você não sabe se você naquele momento é a porta da salvação de alguém. Então a primeira coisa que o Senhor me falou foi, meu povo precisa aumentar a fé e proclamar meu nome. Aumente a fé, proclame o seu nome. Segundo, quando eu li aquele pedaço do texto que diz, judeus, ele fala aqui, diz assim, pois não há distinção entre judeus e gregos, porque todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele está dizendo, não importa se você é mais sábio, menos sábio, se você é mais simples, menos simples, não importa, é para todos. Todos os que invocam o nome do Senhor serão salvos. E eu quero dizer para vocês uma coisa. O catecismo da Igreja Católica diz que nós não temos como saber quem vai para o inferno. Nós não temos como saber. Só Deus sabe, porque só Deus conhece o coração, só Deus conhece a mente, só Deus sabe dos últimos momentos e da história de vida e dos traumas de cada um. E o catecismo diz o seguinte, que uma pessoa que não acreditou em Jesus pode ser salva. Está escrito lá. E como que ela é salva? Diz a palavra, pela sua justiça. Quer dizer, aquela pessoa que não aceitou Jesus como seu Salvador, que não entregou sua vida a Jesus, pode ser salvo se ele viver muito bem a sua justiça. E aí eu vou perguntar para vocês, é fácil ou é difícil? É muito difícil. É muito difícil que você consiga viver em total coerência. Então, de vez em quando a pessoa fala assim para mim, olha, fulano é uma pessoa tão boa, faz caridade, é uma pessoa reta, é uma pessoa correta, não crê em Deus. Eu falo, provavelmente, quando estiver diante do justo juiz, ele vai ser avaliado, eu não sei, né, porque eu só consigo ver o lado de fora, e talvez ele vá para o céu. Como eu tenho muito medo de acabar não indo para o céu se eu depender só da minha justiça, eu escolhi o caminho da salvação em Jesus Cristo. E é isso que o catecismo diz.
Aqueles que creem serão salvos por causa dos méritos de Jesus. Então você tem dois caminhos: ou você é impecável, ou você aceita Jesus e proclama Jesus como seu Salvador. O que você prefere? O que você prefere? Eu prefiro aceitar Jesus e proclamar Jesus do que eu conseguir, porque quantas vezes na minha vida eu tentei ser irrepreensível e não errar nada, e ser perfeito e não consegui ser perfeito. Então eu escolhi um caminho que é aceitar Jesus e proclamar Jesus. E olha que isso me fez ser uma pessoa melhor. Não pense que na hora que você aceitar Jesus e proclamar Jesus, que você a pessoa vai dizer assim: então é fácil, eu vou continuar sendo um traste, né? E vou aceitar Jesus. É que na hora que você aceita Jesus e proclama Jesus, acontece um fenômeno. E esse fenômeno é que Deus vem sobre a tua vida e o Espírito Santo começa a mudar você. E mesmo o Espírito Santo tendo me mudado muito, eu não vou arriscar, vou continuar tomando posse da salvação e proclamando o nome do Senhor, porque todos os que o invocarem serão salvos. O que você escolhe? Levanta sua mão e fala: Senhor, eu aceito você como meu Salvador agora, e quero proclamar Jesus como meu Salvador. Jesus, você é o meu Salvador, é o meu Salvador pessoal. Eu sei que a gente diz que Jesus salvou todo mundo ao morrer na cruz, amou toda a humanidade, mas neste momento eu quero assumir para a minha vida: eu aceito você, Jesus, como meu Salvador, como meu Salvador, e quero proclamar a tua salvação. Eu quero, Senhor Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, pelo esse grupo de oração. Obrigado, Senhor, por mais essa noite. Que tu nos leve no teu colo e pelas asas do teu Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.